versículo 11. Nós iremos ler até o versículo 17. Livro do profeta menor, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Portanto, o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas a gente teve a oportunidade de escutar no domingo passado o pastor Claudemir pregando os versículos anteriores. A gente se depara agora com Jonas já numa embarcação indo a caminho de Tarsis. E a gente sabe o porquê que Jonas estava indo para Tarsis. Jonas estava indo para Tarsis porque ele queria literalmente fugir da presença do Senhor. Por que ele queria fugir da presença do Senhor? Só para nós relembrarmos. Porque ele foi o profeta incumbido a pregar em Nínive. E como bem sabemos, Nínive era aqueles que era a capital da Síria e era aqueles que guerreavam contra o povo de Israel. E Nínive, ele era o povo de Nínive, ele era muito cruel. Então, a fama deles nas batalhas, nas lutas, percorriam e eles sabiam que Nínive era um povo muito cruel e que o povo de Israel iria ser entregue a esta nação. Então não era uma missão fácil dada para Jonas também, mas porém ele foi incumbido desta missão e ele não queria. Jonas em hipótese nenhuma queria. E por que Jonas não queria? Mais uma pergunta para nós: por que Jonas não queria pregar em Nínive? Era só porque, será que ele sabia da maldade do povo de Nínive, os ninivitas, a capital da Síria? Será que era só porque eles sabiam também da crueldade que eles tratavam os prisioneiros de guerra? Será que era só por conta disso? Se a gente for ver lá no capítulo 4, no versículo 1, após o profeta Jonas ter pregado e os ninivitas terem se arrependido e ter voltado o seu coração ao Senhor, ele diz assim na palavra, né? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado? E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra? Por que Jonas fala isso? Porque por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em ira-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Porque Jonas não queria que os ninivitas se convertessem, porque Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia do povo de Nínive. Por isso que Jonas está fugindo da presença do Senhor. Por isso que Jonas está indo para Tarsis, onde não tem a presença do Senhor.
Basicamente, Araranguá, como uma cidade pequena, a gente que mora em algum bairro pequeno de Araranguá, e todos que estão à minha volta me conhecem, sabem quem eu sou, sabem que eu sou cristão, sabem ao Deus que eu temo. Ok? Então ele tem que fugir para um povo que ninguém conhece ele, um povo que não tem a palavra do Senhor, para ele poder ficar em quietude e lá ele não ser perturbado, atormentado com aquilo que ele não queria fazer. Que alguém poderia olhar para ele e apontar o dedo para ele assim: tu não deveria ter ido para mim, não deveria cumprir a missão que o Senhor te deu. E ele pega aí, literalmente se escapa da presença do Senhor. Então ele vai ao porto de Jope, pegar um barco, uma embarcação até Tarsis. E essa viagem é uma viagem bem extensa, uma viagem bem louca. Se tornou bem louca, literalmente, por causa do turbilhão que aconteceu com a tempestade lá. Mas era uma viagem bem longa, cerca de 4.000 quilômetros no mar Mediterrâneo. Então não era uma viagem tão pequena. Para aquela época demorava vários meses para se atravessar este percurso. E nos chama a atenção que alguns pontos para nós já meditarmos de início na palavra do Senhor é que Jonas, ele está tentando fugir da presença do Senhor. Ou seja, Jonas, ele se torna um procurado de Deus. Por mais que Jonas ele tenta se escapar da presença do Senhor, por mais que Jonas ache que lá em Tarsis o Senhor não estava, ele se torna um procurado do Senhor, e o Senhor está à caça de Jonas. O que nos dá a entender, meus irmãos, que parece que Deus está pegando uma nuvem assim, lembrando como o desenho lá do Goku, da nuvem voadora, e ele sai a procurar os destinos dele lá. Parece que o Senhor, para Jonas, o Senhor está assim meio que procurando ele, a ponto de que o Senhor não vai encontrar ele em Tarsis. Só que Jonas era um profeta bem instruído. Jonas tinha uma boa teologia, ele tinha bastante conhecimento da palavra do Senhor. Jonas sabia o que ele estava fazendo, sabia quem era o Senhor. Mas veja que distorção que há aqui, né? Jonas ele tenta fugir porque ele acha que lá o Senhor está presente. Aquela concepção, talvez, daquela ideia de que o Senhor só estivesse congregado onde a tenda de Israel estava, onde o templo de Israel estava, naquele local ali, e Deus se limitava ali. Só que talvez na mente dele não veio os Salmos 39, que diz o quê? Ainda que eu suba aos mais altos céus, eu não conseguiria me esconder da presença do Senhor. Ainda que eu desça às profundezas do abismo, eu não conseguiria me esconder do Senhor. Ainda que eu tomasse a asa da alvorada e fosse para um lugar mais distante, eu não conseguiria me esconder da presença do Senhor. Por quê? Porque ali o Senhor está presente. Ali o Senhor está presente. Então, quando Jonas se torna procurado de Deus, o Senhor está acompanhando Jonas desde o início até o fim, só que Deus está trabalhando também na vida de Jonas no meio desta circunstância. Então, Jonas, um procurado de Deus. E quando Deus está procurando os seus, quando aqueles que estão tentando fugir da presença de Deus, estão tentando se afastar de Deus, e Deus tem o seu propósito na vida desta pessoa, ele pode tentar ir até para Marte, nas viagens aí que estão tentando futuramente. Ele pode tentar ir para qualquer lugar, só que a gente sabe que ninguém pode se escapar da presença do Senhor. E se for preciso, meus irmãos, a gente vê pelas Escrituras que Deus ele move os céus e a terra em busca dos seus. Ele move os céus e a terra em busca dos seus. Se a gente for olhar e ver no versículo 4, o Senhor agindo. Mas o Senhor lançou sobre o mar. Quem lançou? O mar não, sobre o mar. O Senhor lançou sobre o mar uma tempestade, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem lançou
o vento forte? Quem lançou a tempestade? O Senhor. Então veja que o próprio Senhor, Ele é o maior agente que controla tudo, controla a natureza, controla todas as coisas, e Ele é quem estava controlando aquele vento e aquela tempestade. E o Senhor estava agindo para buscar o profeta Jonas. Então entendamos que nada pode se escapar da vontade de Deus, nada pode se escapar, porque nós, como presbiterianos, temos em nosso coração uma grande doutrina forte em nossos corações, que é a soberania de Deus. Então Deus, como Deus soberano, Ele age, Ele intervém, Ele faz a sua vontade, Ele se mostra, e aqui Ele está se mostrando por meio de formas naturais. Só que para aqueles marinheiros não era tão natural, porque pela época que eles estavam navegando, a forma como eles estavam navegando, eles sabiam que não era uma tempestade comum. E a gente vai ver isso. Eles sabiam que não era uma tempestade comum. E Deus deixa claro isso. E Deus está em busca do profeta Jonas, e Ele move céus e terras quando Ele está em busca dos seus, e nada pode estar no seu caminho, nada pode ficar no seu caminho. Esse é o Deus que a gente serve. Nada pode estar na frente do seu caminho. Esse é o Deus soberano que nós cremos. Esse é o Deus soberano que nós cremos. E aí no versículo 11, quando a gente lê que eles perguntam para o profeta Jonas o que eles fariam com ele a respeito da situação que estava acontecendo, Jonas ele resolve dizer para aqueles marinheiros: olha, para esta situação se acalmar, para essa tempestade se acalmar, vocês têm que me lançar ao mar. E aqui cabem alguns pontos de reflexão para nós meditarmos neste versículo 11, porque os versículos que antecedem mostram que Jonas, quando estava na tempestade, estava dando a tempestade, Jonas estava no forte sono. Jonas estava no forte sono, e a palavra do sono ali que se refere é a mesma referida lá em Gênesis, quando o Senhor dá o sono a Adão, e ele adormece e tira uma costela dele e faz a Eva. Então era um sono meio que dormente. Jonas, para fugir da consciência, Jonas, para fugir da sua missão, do seu propósito, ele está dormindo num sono em que está dormente. E na sua mente, no seu coração, Jonas não está pensando naquelas pessoas que estavam dentro da embarcação. Jonas ele não estava pensando nos bens e nos prejuízos que ele e poderiam estar causando para aqueles marujos, para aquelas pessoas. Jonas não estava pensando em nada disso. Só que olha a gravidade em que está acontecendo isso. Em meio a uma tempestade, o profeta Jonas, aquele teólogo que tinha o conhecimento a respeito de Deus, aquele homem que tinha o conhecimento das doutrinas de Deus, aquele homem que tinha e detinha nele o conhecimento do verdadeiro Deus, está o quê? Dormindo. Está dormindo. Enquanto aqueles homens pagãos estavam fazendo o quê? Orando. Numa oração, embora de uma forma não conhecendo o verdadeiro Deus, mas clamando a Deus, aos deuses dele. E o profeta Jonas, que era responsável de tomar uma postura, de se levantar, tomar a frente e se arrepender, ele poderia tomar a frente e se arrepender, dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Eu estava fugindo da missão que o Senhor me deu, eu estava fugindo do propósito que o Senhor me deu. O que ele faz? Não faz absolutamente nada. E Jonas poderia ter uma outra atitude, além de se arrepender, orar e clamar ao Senhor pela vida daqueles que estavam presentes com ele na embarcação. E Jonas não o faz.
E além de tudo isso, para que o barco não afunde e não se parta ao meio, os marujos tinham que jogar cargas preciosas e valiosas que eles eram os responsáveis de transferir do porto de Jope até Tarsis. Eles têm que jogar essas mercadorias preciosas no mar. Então veja que aquele que era portador da voz do Senhor, aquele que era portador e comunicador do Deus verdadeiro, aquele que tinha em suas mãos e na sua mente, na sua boca, um conhecimento que poderia mudar toda a situação, se cala. E quando o profeta faz isso, ele traz grande prejuízo, ele traz desgraça sobre a vida daquelas pessoas que estavam naquela embarcação. Para pensar nisso. Ele traz desgraça sobre a vida daqueles que estavam naquela embarcação. Olha a postura do apóstolo Paulo quando está a caminho de ser preso, quando está indo a caminho de Roma. Está numa embarcação, tem uma grande tempestade, os prisioneiros que estavam ali se desesperam, porque o navio, o barco, da mesma forma como essa tempestade que afligia a tripulação de Jonas, afligia de certa forma igual a de Paulo. Qual é a postura de Paulo? Portador da voz do Senhor, da palavra do Senhor, de certa forma profeta de Deus, no sentido de levar o comunicador da palavra de Deus. Jonas, apóstolo Paulo se esconde, dorme. Apóstolo Paulo se levanta, olha para aquela multidão desesperada e diz assim: não precisam temer. Ei, chama a atenção. Não precisam temer. Por que Paulo ele tem toda essa convicção? Ele sabia, ele conhecia a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E sabia do propósito que Deus tinha na vida dele e queria se cumprir de qualquer modo. E Jonas orou conforme a vontade de Deus, a tempestade se acalma, eles chegam na ilha são e salvos. Quantas pessoas foram tocadas? Quantas pessoas puderam crer naquela ação do apóstolo Paulo e tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor? Olha a atitude e a postura desse profeta, o profeta Jonas. Veja que em nosso meio, nos nossos dias, há muitos pregadores também que estão dormindo no profundo sono. Há muitas pessoas também que estão dormindo no profundo sono. Há muitas pessoas que detêm conhecimento a respeito da palavra de Deus. Há muitas pessoas que são portadores da voz de Deus e estão dormindo. Ali nas perguntas que os marujos fazem, os tripulantes fazem para Jonas, e diz assim: declara-nos agora por que nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo tu és. Ele tem a convicção, meus irmãos, ele diz assim: eu sou hebreu. Do nosso povo vem as promessas. Eu sou do povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele fala eu sou hebreu, ele está carregando toda a história dele até aquele presente momento. Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Que interessante. A vida de Jonas, naquele momento, estava totalmente disruptiva do conhecimento, estava totalmente afastada e separada da sua teologia e da sua vida como profeta. Eu sou hebreu, eu detenho o conhecimento. E o que Jonas fala? Nada.
Mas tem uma pergunta que ele não responde: qual é a tua ocupação? Ele não disse que era profeta, ele não fala. Mas eu detenho o conhecimento, ele não fala a respeito de Deus, ele não prega, ele não traz a mensagem de Deus. Eu temo ao Senhor. Ora, teme ao Senhor e está fugindo da vontade do Senhor. Eu temo ao Senhor, mas estou fugindo completamente da vontade de Deus. Eu temo ao Senhor que criou os céus e a terra, então eu sei esse Deus que eu sirvo, mas eu sou um hipócrita, porque eu estou falando de uma coisa totalmente diferente daquilo que eu estou fazendo. E há muitas pessoas, e há muitos pregadores, há muitos ilustres que estão por aí, que estão igual a Jonas, desviados, afastados da sua teologia, do conhecimento que tem a respeito de Deus e da sua vida e a sua forma de viver. Estão como Jonas. E veja que, meus irmãos, mesmo assim, quando eles entendem que era por conta de Jonas que se levanta todo aquele turbilhão, aquela tempestade, nós sabemos que a soberania de Deus, ela está agindo, ela está atuando no vento, na tempestade, para buscar a Jonas, que os marujos, após aquela tempestade, mesmo eles sabendo de tudo isso, vejam a empatia. Olha que lição que às vezes a gente tem que ganhar com até mesmo pessoas que não temem totalmente ao Senhor. Olha que lição preciosa que a gente aprende no versículo 13, quando Jonas diz que, no versículo 12, quando ele fala que eles deveriam lançar ele ao mar, e no versículo 13 eles dizem: entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Uma pergunta honesta: se nós estivéssemos naquela situação daqueles marujos, a primeira coisa que a gente faria? Se o profeta Jonas dissesse para nós: lança-me no mar, porque eu sou o causador dessa grande tempestade, o que será que nós fazemos? Como diz as pessoas mais que tinham o costume de dizer, um pouquinho mais velho, mais antigo, pegaria pelo fundilho e jogaria no mar. Olha que interessante, não é isso que eles fazem. Apesar de eles serem um povo que eles não têm conhecimento do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, eles se esforçam ao máximo para chegar na terra. Tudo isso para fazer o quê? Poupar a vida do covarde do profeta Jonas. Poupar a vida daquele homem. Olha que lição preciosa. Enquanto o profeta Jonas não estava nem aí, estes homens que eram devotos de deuses, idólatras, ainda estavam tentando fazer o bem na vida daquele profeta, daquele homem. E eles, mesmo sem conhecer a Deus, olha outra lição, eles começam a fazer o quê? No versículo 14, eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, Senhor, os deuses deles? Não, este Senhor está em letra maiúscula, é o Adonai, é o Criador dos céus e da terra. Então eles estão clamando ao Deus de Jonas. E Jonas faz o quê? Clama ao Senhor? Não. Olha que outra lição, eles fazem aquilo que Jonas não fez. Clamaram ao Senhor e disseram: rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E disseram: Senhor, não faças cair sobre nós, homem inocente, o sangue deste homem. Por que eles sabiam e falou: caia sobre nós o sangue deste homem? Porque eles sabiam que no momento que Jonas caísse ao mar, Jonas não ia conseguir vencer.
E eles têm essa preocupação. Primeiro tentam salvar a vida de Jonas, depois clamam pedindo a orientação do próprio Deus, dizendo assim: Senhor, não faça cair sobre nós. Senhor, e clama, enquanto o profeta Jonas fica calado. Veja, meu irmão, que o profeta Jonas, ele coloca um peso ainda mais sobre a vida daqueles homens que estavam na tribulação. Jonas não teve nem a capacidade de dizer assim: eu vou me lançar ao mar e a tempestade irá cessar. Jonas diz: lança-me ao mar. Por que Jonas não se lançou? Jonas poderia ter se lançado, não poderia? Jonas não se lança. Lança-me ao mar. Aqui Jonas está falando, pedindo para eles lançarem no mar, porque bateu o remorso nele, porque Jonas começou a pensar na sua cabeça: olha, realmente a culpa dessa tempestade é minha, é por minha causa que está acontecendo tudo isso, então me lança no mar e tudo vai cessar. Não. Jonas poderia ter tomado outros caminhos. Sabe qual é o caminho que Jonas escolhe? Na desobediência contra Deus, se suicidar. Jonas escolhe o suicídio. Jonas escolhe o suicídio. Jonas poderia ter clamado, ter se arrependido, ter pedido perdão a Deus, poderia ter pedido a orientação a Deus e dito: Deus, quando chegar em Tarsis, ou se podemos fazer a volta e voltar e ir a Nínive, então eu vou cumprir a tua vontade. Ele diz assim: que eu morra, mas eu não vou. Novamente, a teimosia de Jonas. E eles pegam e lançam Jonas ao mar. E quando Jonas cai ao mar, a tempestade se acalma. Olha outra lição que aqueles homens que não temiam a Deus deram novamente. Temeram, pois, estes homens em extremo, versículo 16, ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Jonas, nesta missão, é o profeta, nessa missão aqui, é o profeta mais fracassado que teve na história do povo de Deus, mas mesmo assim é o profeta mais bem sucedido que tem ao mesmo tempo. Porque apesar de toda esta discrepância que há entre a vida de Jonas e a palavra que ele pregava, através de toda essa desobediência, através do próprio suicídio que ele pede sobre si, Deus, através da vida dele, da circunstância, agiu na vida daqueles homens que estavam na embarcação. Deus salva a vida daqueles homens que estão na embarcação. Por isso, homem ao mar, homens ao céu. Deus, ele age de diversas formas e de diversas maneiras. Por isso que existem muitas pessoas, muitos pregadores, muitas pessoas que estão por aí pregando sem vida, alguns são liberais e tudo mais, e mesmo assim a graça e a misericórdia do Senhor continua trabalhando e atingir e agir na vida dos seus. Porque a palavra de Deus, ela não volta sozinha. A palavra de Deus, ela tem efeito. Veja esse exemplo que Deus nos dá e nos traz nesta noite. Até que ponto o que cremos é o que praticamos? Até que ponto o que cremos é o que nós praticamos? Só que Deus, Ele não é um Deus que apenas tratou na vida desses homens que conheceram a Deus agora, que ofereceram sacrifícios, que tiveram a oportunidade de ter a sua vida transformada. Deus também estava agindo na vida do profeta Jonas. Deus estava usando aquilo que Jonas tinha de motivo de ira. Deus estava usando aquilo que Jonas usou na sua ira.
quando ele prega em Nínive, os ninivitas são convertidos, que é: ah, Senhor, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és um Deus clemente. Deus é um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e te arrepende do mal. Se o Senhor fosse pesar a sua mão sobre a vida de Jonas. E logo em seguida a gente vê que quando Jonas é lançado no mar, e o Senhor vai lá e prepara um grande peixe. Uma baleia? Não podemos dizer que era uma baleia. A Bíblia não nos revela que peixe que era, mas era um grande peixe. E lá ele passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E para encerrarmos, meus irmãos, esse último texto, no versículo 17, quando a gente vê esta ação de Deus tragando a Jonas para dentro de um grande peixe, após todo este evento em que sucedeu, a gente pode lembrar desta palavra que o Senhor usou lá em Mateus, quando ele está falando àquele povo, àqueles escribas, aos fariseus, quando estão dizendo para ele: se tu é o Messias, mostra-nos um sinal. E o Senhor diz para eles: o sinal de Jonas será dado para vocês. Porque 3 dias e 3 noites o Senhor passou no centro, no ventre, vamos dizer assim, da terra, morto, mas ressuscitou. Ele é, meus irmãos, o autor da nossa salvação. Ele é aquele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Salvador. E Jesus usou este texto de Jonas aqui para ser esta referência. Depois de 3 dias, 3 noites, diferente de Jonas, quando ele vai para Nínive e prega, né? E tem êxito a pregação do Senhor, o Senhor faz isso de bom grado. Ele diz na cruz: é que ela está consumado. A obra que o Senhor fez se consumou. E hoje é o motivo da nossa alegria. Os ninivitas foram salvos, e estes homens foram salvos por Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo antecede até mesmo do início da criação, a eternidade, até mesmo os fins do tempo. É salvação pela fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Meus irmãos, que nós possamos ter na nossa mente, no nosso coração, de que todos nós temos a responsabilidade e somos incumbidos e temos a mensagem de Deus em nossas vidas, e ela precisa ser anunciada a todos aqueles que estão ao nosso redor, nas oportunidades que o Senhor nos dá, e que não venhamos ser igual ao profeta Jonas, nos escondermos do propósito que Deus nos deu, mas possamos cumprir de bom grado a vontade do Senhor.